isso, amém? Amém. Nós vamos colocar de pé, vamos estar nessa noite. Falar com o nosso Pai. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, Pai. Nós agradecemos pelo santo nome nesta noite. Nós queremos invocar a Ti, Senhor, nesta noite, tentar o Senhor, se fazer presente neste lugar. Venha se fazer presente, Senhor, em nossas vidas, venha se fazer presente, Senhor, em cada lugar que a nossa voz vai alcançar. Que a Tua presença, Senhor, possa ser real em nossas vidas. Será ligado no céu. Aquilo que ligarmos aqui na terra será ligado no céu. Então, muitas vezes nós esquecemos esse detalhe de tudo que fazemos aqui chega até o céu. A nossa oração que nós fazemos aqui, a oração que fazemos na nossa casa, a oração que fazemos no nosso trabalho, quando ela é sincera e verdadeira, chega até aqui, Senhor. E esse é o objetivo do nosso objetivo, Senhor. É alcançar o coração de Deus com a nossa oração. É alcançar o Senhor com a nossa oração. Não importa o lugar onde eu esteja, mas alcançar-se o Senhor com a nossa oração. Hoje ainda nós temos a oportunidade de estar na casa do Senhor. Nós temos a oportunidade de estar nas nossas casas adorando ao Senhor em alto e bom som. Mas vai acontecer que um dia nós não podemos mais fazer isso. Vai acontecer que nós não podemos mais clamar ao Senhor em alta voz. Vai acontecer que nós não podemos mais louvar o Senhor na rua, louvar o Senhor em nossas casas, no nosso trabalho. Nós sabemos que tudo que ligamos aqui na terra, com sinceridade, ligado no céu. E nessa noite, onde você estiver, você possa ligar a sua oração aqui.
verdade. Deus tão poderoso, tão grandioso. Deus que criou céus, terra e mar. Deus que criou tudo. Deus que tudo fez em apenas palavras. Esse Deus nos deu a oportunidade de se ligar diretamente a Ele. Ele te deu a oportunidade de você falar diretamente com Ele. O que podemos fazer diante de Deus tão poderoso como o nosso Deus? O que podemos falar diante de Deus tão poderoso como o nosso Deus? Podemos procurar palavras, mas não conseguimos encontrar. Podemos procurar atitudes, mas não conseguimos encontrar. Tamanho a grandeza do nosso Deus. Tamanho o poder do nosso Deus. Você possa, nessa noite, entregar a sua oração a Ele.
de estar engrandecendo o nome do Senhor através da sua oração. Vamos nos colocar de pé, vamos agradecer ao Senhor, agradecer pela vida. Afinal, hoje nós comemoramos na Páscoa a vida que o Senhor nos deu, a morte, agradecer a Ele pela vida, pela nossa vida, pela vida da nossa família, por tudo que Ele tem feito por nós, queridos. Senhor, nós te adoramos, ó Pai, te exaltamos, engrandecemos a Ti, ó Deus, porque Tu és o nosso Pai, Senhor. Nós queremos apresentar a Ti os nossos corações agradecidos, ó Pai, pela vida que o Senhor nos deu. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo dom da vida, porque hoje, Senhor, nós acordamos, levantamos e chegamos até aqui, porque é o Senhor que tem nos sustentado, Pai. Obrigada, Senhor, pela vida, Senhor, do nosso pastor. Obrigada, Senhor, por esta igreja neste lugar. Obrigada pela Tua igreja nos quatro cantos dessa terra, Pai. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pela vida que Tu nos deste, ó Pai, porque sabemos que foi através de Tua morte e ressurreição que Tu abriste um novo e vivo caminho para nós, ó Deus. Muito obrigada por tudo, Senhor. Te louvamos, te exaltamos e engrandecemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Como eu falei para os irmãos, hoje nós comemoramos a Páscoa de Jesus. E como eu tive a oportunidade, o privilégio de estar compartilhando com a igreja a palavra do Senhor, e eu trouxe um texto que ontem mesmo, uma jovem me questionava a respeito. A Páscoa comemora-se a libertação do povo do Egito ou a ressurreição de Cristo? E onde nós podemos ver isso bem claro é lá no capítulo 12. Nós vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 13. Êxodo 12, do versículo 1 até o versículo 13. Não é? Mas o que é a Páscoa, né? Por que nós comemoramos a Páscoa? Será que é só por causa do coelhinho ou por causa dos ovos de chocolate? Hoje nós vamos ver a luz da palavra. Não é claro que nós certamente já ouvimos falar sobre isso, porque o que eu trago aqui não é nenhuma novidade, são estudos mesmo ministrados aqui na igreja. Não é? Então hoje relembrar um pouquinho, e aqueles que ainda não têm um entendimento, conhecimento, poderão estar compartilhando conosco também. Então lá em Êxodo capítulo 12, versículos 1 ao 13, diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nada
e é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir passar o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Bem, queridos, este texto aqui, escrito por Moisés, ele nos fala a respeito das ordens dadas pelo Senhor para o povo que estava cativo há 400 anos no Egito, mais ou menos. Eles eram escravos naquela terra. Então o Senhor ouviu o clamor do povo e prometeu libertá-los. Então foi as ordenanças do Senhor para a saída do povo do Egito, deles da escravidão. Então o Senhor passou essas ordens explícitas para aquele povo, para que eles fossem libertos, de uma forma miraculosa, como nós conhecemos essa passagem. Então este texto ele traz uma compreensão bem clara do que é a Páscoa. Então nós vamos analisar três aspectos, alguns aspectos desta passagem, deste texto. E o primeiro que eu queria chamar a atenção para os irmãos é a respeito quando fala do cordeiro. Aspectos que nós vamos falar a respeito do cordeiro pascal lá no Egito e a respeito do cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, nosso cordeiro pascal. Então, o cordeiro, logo aí no início, no primeiro versículo, o que ele fala? Como que o cordeiro, no início aí, logo ele fala no segundo versículo, aliás, ele fala o quê? Este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação, dizendo, que aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele, seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculares quanto para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho e de 1 ano. Porque o cordeiro, a partir de 1 ano, ele já era acima de 1 ano, ele já era considerado adulto. Então aí o Senhor pediu que fosse o quê? Um cordeiro até que idade? Até 1 ano de idade. Então, na fase seria macho e sem nenhum defeito. E também é um costume do povo judeu também, que a partir dos 30 anos de idade, o homem é considerado com todo o seu vigor físico. E nós lembramos bem que Jesus Cristo, ele começou o seu ministério com 30 anos de idade. E sem nenhum pecado, sem nenhuma mancha. Então aí nós vamos fazendo a comparação entre o cordeiro e entre Jesus Cristo. Então, e a Páscoa judaica, ela fazia o que? Ela prefigurava o quê? Jesus Cristo. Ele prefigurava a morte, do cordeiro de Deus, porque lá João, ele fala lá em João 29, João Batista, o que ele fala? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nós vemos aí que a figura de Jesus Cristo, ela já lá, quando o povo estava saindo da escravidão, já estava sendo prefigurado do cordeiro de Deus que seria morto. Claro que hoje, como nós vimos hoje na EBD, hoje nós não conhecemos
da escravidão. Não é logo no versículo logo abaixo, que seria um cordeiro sem defeitos, né? Em 1 Pedro 1, 18 e 19, fala assim: portanto, estais ciente que não foi mediante valores perecíveis como prata e ouro, que foste resgatado do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas foste resgatado pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum. Então aí em 1 Pedro vem falando da maneira que aquele cordeiro que seria morto tinha que ser um cordeiro de 1 ano de idade, sem nenhum defeito. Assim também Jesus Cristo, não é, foi morto, não é, que ele falou que nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Jesus. Não foi com ouro nem prata, mas pelo precioso sangue de Cristo. Então a palavra do Senhor, ela vem nos confirmando que lá a saída do povo do Egito, com todas aquelas instruções que o povo recebeu naquela época, já configurava o que o Cordeiro de Deus faria por nós. Seria perfeito, que seria sem mancha, sem mácula, sem defeito, sem pecado. Porque João mesmo falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então esse Cordeiro, ele não podia ter defeito, né? E ainda vem outras instruções a respeito dele. Falando no verso 8, vem falando o quê? Que naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães, asmos e ervas amargas o comerão. Todas essas instruções do Senhor, querido, se nós compararmos com o texto do Novo Testamento, já vem tudo se confirmando que Jesus Cristo é o Cordeiro Pascal. Não é porque aqui, quando ele fala de pão asmo seria o pão sem fermento. E o fermento, hoje em dia, quando a gente fala em fermento, nós falamos em quê? Numa substância que é química. Mas naquela época o fermento, né, como é que eles faziam o fermento? O fermento, eles misturavam uma comida estragada, azeda, a uma comida boa. Não é que ali, o que o fermento, tipo leite quando você vai fazer a coalhada. Não é? Você pega um pouco de leite que já está estragado, coloca no leite que está bom. Então aquilo ali vira, o que acontece? Azeda todo o leite, que vira a coalhada. Então ali o Senhor pediu que eles comessem o pão sem fermento, que o fermento simbolizava o pecado também. Então tinha que ser um pão sem fermento, né? Simbolizava o pecado, a corrupção. Então tinha que ser sem fermento, né? E as ervas amargas simbolizavam a escravidão em que o povo estava vivendo naquela época. Povo escravo, né? Do Egito, que por 400 anos eles viveram na escravidão do Egito. Então nós vemos aí também que hoje, querido, apesar de às vezes muitos terem o conhecimento de Jesus Cristo, daquilo que Ele fez por nossas vidas, mas muitas pessoas ainda têm vivido uma vida de escravo, ainda estão com aquela mente da escravidão do Egito, ainda não aceitou o sacrifício de Jesus por sua vida, o sacrifício do Cordeiro, que foi perfeito em favor de nossas vidas. Então muitos ainda têm recusado, por isso ainda têm vivido na escravidão. Mas nós somos daqueles que reconhecem o sacrifício de Cristo, que reconhecem que o sacrifício dele foi perfeito e que foi cabal, e que não há o que se questionar. Não há. No versículo 9, ele vem falando a respeito de que não comereis do animal nada cru nem cozido em água, porém assado
fissura, porque o povo idólatra daquela época, o povo egípcio, eles tinham o costume de comer carne crua, de beber o sangue do animal também. Então, e o Senhor ainda frisou bem, né? É assado ao fogo, né? A cabeça, as pernas e a fissura, a cabeça, né? A nossa mente, os nossos pensamentos. Porque o sacrifício de Jesus levou cativo tudo isso. Nós temos, quando nós resolvemos trilhar os caminhos do Senhor, nós precisamos entregar o que não é os nossos pensamentos, né? As pernas, os pés que muitas vezes nos conduzem a locais pecaminosos, não é? E as fissuras ou as vísceras que se fala, porque antigamente cria-se que as emoções, não é? Elas estavam nas vísceras. Então aqui hoje, quando se fala em emoções, se fala em quê? Em coração, né? Ainda que eu acho que em mim ainda são nas vísceras, porque quando eu fico nervosa, tensa, como neste momento, se a gente recebe uma notícia ruim, ou está muito ansioso, nervoso, né? Às vezes você precisa, não é? Aí o intestino, né? Te entrega. Então, porque antigamente cria-se assim, que seria, não é? Nas vísceras. Então, o Senhor, né? Quando Ele ordenou que se queimasse tudo, todas as fissuras, as vísceras, né? A cabeça e as pernas, tudo isso, queridos, né? Simboliza que nós, quando também nos entregamos ao Senhor, quando aceitamos o sacrifício dele, né? Nós temos que entregar as nossas emoções, não é? A nossa alma é corpo, alma e espírito que tem que ser santificados pelo Senhor. Então nós temos que nos entregar totalmente a Ele, né? Então aqui Ele fala claramente para nós, né? Que tudo tem que ser entregue nas mãos do Senhor. As ordenanças dele foram muito claras. O que o Senhor falou para aquele povo, o que Ele determinou para o povo, o que o povo tinha que fazer. E para hoje, as ordenanças do Senhor têm sido claras para nós, não é? Às vezes existem pessoas que ouvem a palavra do Senhor, ouvem as suas ordenanças, aquilo que Ele tem para as nossas vidas, para que nós tenhamos uma vida vitoriosa, uma vida abundante, mas parece que os corações parece que não tem entendido o que o Senhor quer para a sua vida, então continua em quê? Continua comendo aquelas ervas amargas, não é? Continua na escravidão, porque se você não está em Cristo, querido, não é? O apóstolo Paulo, ele fala, porque um homem que tem esperança só para essa vida, ele é miserável, ele é, né, derrotado. Não há esperança para ele, se ele está esperando só para essa vida, se ele não tem a esperança em Cristo Jesus, que todo aquele sacrifício que o Senhor fez foi para nos reconciliar com Ele, para que um dia estivéssemos com Ele, porque muitas vezes nós nos prendemos a tantas coisas nessa vida, que parece que nós queremos só essa, não é? Esquecemos que a nossa pátria, o nosso local, não é aqui, é com o Senhor, porque parece que só vem a nossa memória no culto fúnebre, que nós não somos daqui, porque a morte, na verdade, para aqueles que estão em Cristo, você apenas passou da morte para a vida, porque na verdade você vai viver eternamente com o Senhor. Então a morte não pode vencer aqueles que estão em Cristo, só ressuscita aquele que não tem pecado, porque Jesus é a primícia, é o primogênito, né? Na ressurreição ele não tinha pecado. E nós também precisamos buscar uma vida, né, uma vida reta com
o Senhor, procurando viver de acordo com aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Porque se nós quisermos fazer a nossa própria vontade, vivermos o que quisermos, não é que aceitar o sacrifício completo. O sacrifício de Cristo foi completo. Então nós temos que aceitar esse sacrifício e viver de acordo com aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Olha no versículo 10 que ele fala: nada deixareis dele, até pela manhã, o que porém ficar deve ser queimado. Então tudo que sobrar, teria que ser queimado. Tudo, não poderia sobrar nada desse cordeiro. Né? Então lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8, né? O Senhor Jesus vem nos falando que Ele nos livra do fermento velho, a fim de que sejais massa nova e sem fermento, assim como certamente sois, porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com fermento velho, nem com fermento maligno da corrupção, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Está em 1 Coríntios capítulo 5, os versículos 7 e 8. Então, o que o Senhor vem falando para nós, não é? Não com fermento da corrupção, mas com que? Com sinceridade, né? Com o fermento da sinceridade e da verdade, porque Deus, Ele passa por cima para livrar todos aqueles que creem em Cristo, porque Páscoa, né? Que significa se passar por cima, né? Que Ele passaria por cima daqueles que tinham a marca do sangue do Cordeiro. Assim Ele faz conosco. Se nós tivermos a marca de Cristo, certamente nós teremos o livramento, né? E o Senhor nos guardará. Então nós precisamos confiar fielmente na palavra do Senhor, daquilo que Ele nos fala, daquilo que Ele nos promete, se nós nos voltarmos para Ele, se nós cremos nesse sacrifício perfeito e cabal de nosso Senhor. Nos versículos 3 e 4, ele vem falando assim, 3 e 4. Fala a todos da congregação de Israel, dizendo: aos 10 tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, e por aí calculeis quantos bastem para cordeiros. Queridos, quem será os participantes, né, dessa Páscoa? Aí o Senhor manda fazer o quê? Reunir a família, reunir a comunidade. A família reunida, né, iria comer do cordeiro, iria participar dessa Páscoa. Então o Senhor, Ele vem nos falando a respeito, né, da importância de estarmos unidos em família, que hoje Ele nos fala que é aqui a nossa reunião como igreja do Senhor, é nessa reunião, é essa unidade, porque aqueles que falam: eu não preciso estar na igreja para ser cristão. É claro, queridos, que nós estamos vivendo um período novo, né? Um período em que, né, temos sido aconselhados a estar em casa. Mas aqui nós estamos falando daqueles que falam que não precisam de estar, né, no templo para ser igreja, não precisa estar congregando, não é para estar servindo a Deus. Aqui o Senhor fala que Ele pediu que se reunisse a família, não é? Então todos deveriam estar reunidos. E no versículo 11 ele fala assim: desta maneira comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão,
ali o Egito não era mais o lugar dele. Então foi preparado para virar uma nação, para ser o povo escolhido do Senhor. Então, eles tinham que estar prontos para que a hora que o Senhor desse a ordem, eles partissem. Então, da mesma maneira, nós não podemos viver nesta terra apegados a tudo como se aqui fosse a nossa morada definitiva. Nós devemos estar prontos para partir a qualquer momento, porque a nossa pátria não é aqui. Lá em Filipenses 3:20 fala assim: no entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então aqui, queridos, é uma vida passageira. Então nós temos que estar prontos. O que é estar prontos? É nós cumprirmos tudo aquilo que o povo fez, em torno do Cordeiro, é nós cumprirmos em Jesus Cristo. Surpreendidos, porque você tem que estar pronto hoje, porque hoje mesmo Ele pode te chamar, porque aqui não é a nossa pátria. Então nós devemos viver de uma maneira como se nós fôssemos partir a qualquer momento. Então Ele pediu que o povo participasse, daquela ceia, mas que eles estivessem com os lombos cingidos, prontos para partir a qualquer momento. Então assim nós devemos viver aqui na terra. Nós podemos ter os nossos sonhos, os nossos planos, Nós podemos ter a nossa casa, sonharmos em sermos prósperos, sim, mas nós temos que estar com os nossos lombos cingidos. Nós temos que estar para viagens, prontos para irmos para a nossa pátria, a pátria celestial, como é a promessa do Senhor para as nossas vidas. Então nós vimos aí que quem vai participar dessa Páscoa é a família do Senhor, é a igreja de Cristo. Quando nós falamos a igreja de Cristo, é a igreja, os quatro cantos dessa terra, Um outro aspecto que eu queria compartilhar com vocês também é a respeito do sangue do Cordeiro, porque o sangue era a cobertura nos lares para dar o livramento da morte do primogênito. Então, é o sangue de Jesus Cristo que nos cubra, que nos cobre, que nos livra também da morte. Olha os versículos 12 e 13 como falam: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Amém, queridos? A gente olha assim esse texto, parece um texto forte, mas para aquele que tem a mente de Cristo, os versículos 12 e 13 são totalmente normal, porque às vezes ele pensa: como pode um Deus, justo, fazer, um Deus amoroso, fazer isso, passar a matar os primogênitos e tal, Nós não devemos, olhar com a nossa mente, com a nossa justiça, porque a nossa justiça, querido, a justiça que há em nós não podemos olhar pelo prisma da justiça, que hoje na escola bíblica nós falamos da nossa justiça, que a justiça de Deus ela é completamente diferente. Nós temos que olhar pela mente
o sangue de Cristo livrará. Então é isso que nós temos que crer, porque isso, querido, não será para nós, para aquele que tem a marca do sangue do Cordeiro, mas para aqueles que não creem, para aqueles que não creem no sangue precioso de Jesus, que foi vertido lá na cruz em favor de nossas vidas. Porque lá em João 3,16 fala o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós somos daqueles que creem. Nós cremos no sangue do Cordeiro, nós cremos no sacrifício de Jesus. Não é porque a verdadeira Páscoa é nós celebrarmos que Ele morreu e ressuscitou por amor às nossas vidas. Então nós precisamos crer, aceitar esse sacrifício do Senhor que foi perfeito. Hoje nós comemoramos como, queridos? Através da ceia do Senhor. Através da ceia do Senhor, nós celebramos o sacrifício dele. O sacrifício dele na cruz do Calvário. Às vezes, para nós que cremos, não é que amamos, que nos deleitamos no Senhor, que já experimentamos o caminho fora da presença do Senhor, sabemos o quanto Ele é amoroso e é perfeito. Às vezes parece difícil a gente entender, compreender aqueles que não aceitam esse sacrifício. Que é um amor tão grande, queridos. Um amor, uma misericórdia tão grande do Senhor por nós, que não tem explicação. É nós aceitarmos, e vivermos, confiantes nessa aliança, nessa nova aliança do sangue de Jesus. Porque quando Jesus morreu na cruz, nessa nova aliança em prol de nossas vidas, já politicamente o Senhor já tinha cumprido o compromisso dele com o povo hebreu, com o povo judeu, com o povo de Israel. Ele cumpriu, ele tirou o povo da escravidão e dali, através de Jesus Cristo, veio as ordenanças para as nossas vidas. Cremos no sacrifício. Se você crer e for batizado, será salvo. Então nós precisamos crer no sacrifício de Jesus, no sacrifício dele, porque ele é o Cordeiro Pascual, é ele que nós celebramos neste dia. Nós temos todo mês, nós temos o costume de cearmos, de celebrarmos, que é o memorial da morte e ressurreição de Cristo. Isso, queridos, não pode ser só uma vez por mês, tem que ser todos os dias. Tem que ser todos os dias, nós temos que celebrarmos, pois Ele nos tirou da escravidão, lá do mundo, da escravidão do pecado, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, através do seu sacrifício perfeito em favor de nossas vidas. Então o que nós temos que fazer é aceitar o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a nossa Páscoa é essa. Vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele pelo sacrifício, agradecer a Ele, não é porque Ele nos amou primeiro. A palavra do Senhor diz que Ele nos amou primeiro, não fomos nós que escolhemos a Ele, foi Ele que nos escolheu. Então que nós possamos estar refletindo, queridos, e ter esse entendimento perfeito da Páscoa de Jesus, de tudo aquilo que Ele fez em favor de nossas vidas. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te louvamos, te bendizemos, adoramos a Ti, meu Deus. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigada, Senhor, porque nós não merecíamos, ó Pai, mas o Senhor, ó Deus, pelo Teu infinito amor, ó Deus, entregou-se a si mesmo, Pai. Obrigada, Senhor, que nunca saia, Senhor, de nossa memória, Senhor, o Teu sacrifício por nossas vidas, Pai, e que possamos a cada dia, Pai, morremos para nós mesmos e vivemos para Ti, Senhor. Para Ti, ó Deus, que é o
qualquer